União Supermercado, sempre pensando em você. Começou a Black Friday nas Óticas Carol. Você não pode perder. 70% de desconto no segundo óculos. Na Black Friday Óticas Carol, você ganha 70% de desconto na compra do segundo óculos. Promoção válida para todas as marcas e óculos na Óticas Carol. A melhor promoção do ano é Black Friday Óticas Carol. No Jardim Santa Cruz, no Santa Efigênia, em Salto, só dá a Rádio Cidade. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, o plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e alto custo de forma repentina. Isso passa com a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Mavied, que viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Mavied, Alameda Lissa, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é que paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. Meu marido vai me matar. Calma, a Silvia resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em alcaria e pintura. Muito bom, amiga. Silber, Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Na Cidade FM você ouve Agita a Cidade, pra animar a hora do almoço do seu final de semana, sábado e domingo, ao meio-dia. ZYP 954, Rádio Cidade FM 104,7, Itu, São Paulo. Ligada em você. Rádio Cidade FM 104,7. Horas 4 minutos, hoje é terça-feira, 30 de novembro de 2021, Primavera Brasileira. 18 horas 4 minutos, confirmando, aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na região central da cidade de Itu, na Praça Conde de Parnaíba. Na Cidade FM, agora é hora de informação, é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora. Jornal Hora H. Apresentação: Reinaldo de Oliveira e César Calisto. O estudo revela o custo médio de cada preso no Brasil gira em R$ 1.800 por mês. Olha só, o 13º deve injetar 232,6 bilhões na economia brasileira neste ano. A primeira parcela é paga hoje. Tem gente batendo palmos aí já. Boate Kiss, um júri popular pode ser o mais longo da história do país. E hoje o Jornal Hora H, daqui a pouquinho, vai entrevistar a nutricionista Paula Nunes. Aguarde. Tobogã do Pacaembu é totalmente demolido. No lugar será construído um hotel. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Hora H. Confira os principais destaques da edição desta quarta-feira do Jornal Periscópio, diretamente da redação. No Você Sabia de hoje, eu falo sobre as nuvens de chuva. Quadrilha assalta loja de grife no Catarina Outlet e causa pânico com disparos de arma de fogo. Situação de bebê deixado pela mãe em linha férrea será decidida na justiça. Ele e os irmãos estão em abrigo. Daqui a pouquinho você fica sabendo mais aqui no Jornal Hora H. Frente fria se afasta de São Paulo e as condições do tempo voltam a melhorar. E o calor também retorna. Daqui a pouco eu falo tudo aqui no Hora H.
E no esporte, Ituano oficializa a renovação de contrato do técnico Mazzola Júnior e mais 4 jogadores. E ainda, mesmo sem entrar em campo, o Atlético Mineiro pode ser campeão brasileiro na noite desta terça-feira. Os detalhes daqui a pouco no Jornal Hora H. Jornal Hora H. Muito boa noite para você aqui, terráqueo, e para você onde quer que você esteja acompanhando aqui o nosso Jornal Hora H através das redes sociais. Por exemplo, temos alguém aí onde? Em Marte? Qualquer lugar do planeta, você sintoniza aqui na Rádio Cidade, Jornal Hora H. Alegria, alegria. Muito boa noite. Estamos iniciando o Jornal Hora H, edição de número 195, a voz da notícia chegando até você. Você pode participar através do nosso WhatsApp 986630097, 986630097. Muito boa noite, César Calixto. Oi, Heraldo de Oliveira, boa noite a você, boa noite a minha amiga, meu amigo, ligados no Jornal Hora H. Abri o jornal de hoje mandando um abraço muito grande a 2 pessoas que todos os dias são nossos ouvintes, carinhosos, atenciosos e intelectuais, porque têm contribuído, trazendo sempre boas opiniões pra gente. É o Arcílio Braganholo. Sim. E o maestro Márcio Lima. Um abraço a eles. Com certeza. E hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar, tivemos então, finalmente, era pro dia 20, adiantou pro dia 30, que é hoje, a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que há 2 anos já estava sem filiação a partido nenhum, ao PL. Vai mesmo? Agora está filiado. E aí? Que vai? Vamos ver. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Jornal Hora H começou, 6h08. Estradas. A concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes destaca que o tráfego está normal em ambos os sentidos das rodovias. Porém, a Anhanguera tem um ponto de morosidade em Cajamar, no sentido interior capital. A pista expressa da rodovia está interditada no quilômetro 30, isso devido a obras. No mesmo local, há um retorno para ser utilizado como desvio. A rodovia Presidente Castelo Branco apresenta morosidades na chegada e na saída da capital. Isso devido a congestionamento nas marginais Tietê e Pinheiros, né? Não é novidade nesse horário. Porém, em ambos os sentidos, entre Itu e Araçariguama, o tráfego é normal, viu, na Castelo Branco. Entre Itu e Salto, sem problemas para os motoristas que utilizam as rodovias Convenção e Convenção Republicana. Trânsito. 18h09, contorno do Extra, ali na região do Itu Praça Shopping, a gente vai estar lá, hein? A partir desse final de semana, possivelmente, a gente volta na segunda edição lá, apresentando o jornal e toda a programação da Rádio Cidade FM. Shopping bonito, né? Espírito de Natal, né? Pois é, né? Vamos às compras. Local gostoso, né? Não tem dúvida. É o shopping. Pois tanto, o contorno ali do Extra, o motorista enfrenta agora trânsito moroso em todos os sentidos, principalmente para quem chega até ali pela subida da Avenida Doutor Hermenildo Maffei ou através do bairro São Luís. No centro, 2 pontos de lentidão. A subida da rua Domingos Fernandes também todo dia em direção ao Largo do Patrocínio com trânsito complicado. E a descida da rua Floriano Peixoto, o centro comercial da cidade, até ali pelo menos a rua Madre Maria Teodoro, o motorista vai no para e anda. Na rua Santa Rita, comparadas a partir do cruzamento com a rua 7 de Setembro até a rua Domingos Fernandes e trecho de mau caminho também, agora é verificado na rua 7 de Abril, um quarteirão só, entre a Praça da Matriz e a Rua dos Andrados. Um quarteirão apenas de lentidão, mas que o motorista precisa ter muita paciência. 18h10, a primeira meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árvore, entre que a casa é sua. Giro de notícias. Eu não sei se você sabia, mas um preso custa em média aos cofres do Estado o valor de R$ 1.800 por mês. A diferença no custo per capita, porém, chega a 340% na comparação entre as unidades da Federação Brasileira. Esse documento foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, né, famoso. Bom, o valor de 1.800 é uma média ponderada, viu, Heraldo, levando em conta a população carcerária de todos os estados do Brasil. Há, no entanto, diferenças gritantes. Por exemplo, em Pernambuco, o custo é de R$ 955
por preso. Em Tocantins, esse valor vai para 4.200. Ô louco, só. Um dos pontos mais relevantes do relatório do CNJ é que diz respeito à discriminação dos custos por tipo de gasto, quando é levado em conta um dos principais itens, a alimentação, por exemplo. Há uma grande diferença entre os valores informados pelos estados. Em Pernambuco, o gasto diário com alimentação de uma pessoa privada de liberdade é de menos de R$ 6,00 ou R$ 176,00 por mês. Já no Amazonas, esse gasto é 6 vezes maior, R$ 38,00 diários ou R$ 1.145 mensais. Agora fica a pergunta no ar, né, César, ouvintes do Jornal Hora H. É importante você ter o preso? É importante. É importante você pagar? É importante ou não, César? Não, é importante. Veja, nós estamos falando de seres humanos, né, de pessoas que estão privados da liberdade. Quando o Estado constitucionalmente retira a pessoa da sua possibilidade de custear a vida, o Estado passa a ser o responsável por ela, né? Então é por isso que o Estado mantém no serviço carcerário as pessoas. Agora, evidentemente, o que o Estado quer? O Estado pretende, tem como objetivo recuperar essas pessoas, né? Será que a psicanalista? Não, a psicanálise. A psicanálise. Ela explica isso? Tá aqui a Michele Berfil, que está nos visitando agora. Podemos falar, a psicanálise explica esse tipo de coisa? Aqui. Olá Heraldo, olá César, prazer imenso estar aqui com vocês. E olha só, né, a psicanálise sim, numa análise mais profunda do que? Do comportamento dessas pessoas. A gente precisaria entender mais sobre esse assunto para falar para vocês sobre isso. Mas sim, o estudo da mente humana, ele gosta disso, entendeu? E ele seria muito interessante a gente analisar esse fato. Pois é, esse e outros fatos a Michele vai trazer pra gente sobre a psicanálise. A língua trava nesse momento, não sai. Psicanálise. Ficou legal. E aí vai explicar pra gente nos próximos dias, inclusive a importância de se cuidar de preso também. 18h14. Vamos até São Paulo. O repórter Nonato traz agora a seguinte informação: hotel no lugar do antigo tobogã no estádio do Pacaembu. Você se lembra? Você já foi para o Pacaembu? Se não foi lá ao vivo, viu pela televisão que numa das laterais do estádio tinha um tobogã que não é tombado, né? Porque o tobogã não tombado não faz parte do prédio original do Pacaembu. Mas Heraldo de Oliveira se lembra porque ele lá esteve naquele abençoado gramado histórico do Pacaembu muitas vezes. Todos os dias, quase. Dá saudade. Fernando Galvão. Não, Fernando Nonato. Ricardo Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite aos amigos do Jornal Hora H. A concessionária do estádio do Pacaembu anunciou que completou a demolição da Arquibancada Sul, que é conhecido como tobogã, o tradicional tobogã, aquela arquibancada onde a gente gostava de assistir aos jogos ali, ver a bola entrando, ver o goleiro fazer uma defesa, dependendo do time que a gente está torcendo, né? E, portanto, o prefeito já esteve na manhã de hoje no Pacaembu e acompanhou esse trabalho da concessionária, e no lugar será construído um hotel. Vamos aguardar então o que vem no lugar do tobogã do Pacaembu. Portanto, esse belo patrimônio histórico que tínhamos na zona oeste da capital foi demolido e agora vai virar um hotel. Ricardo Nonato aqui da capital para o Jornal Hora H, na Cidade FM. 18h16. Obrigado, Ricardo Nonato, sempre trazendo essas atualidades importantes aqui. E a Solange está mandando notícia, ela está voltando pela via Castelo Branco de São Paulo, viu, Heraldo? E a Solange está dizendo que em São Paulo muita chuva neste momento, causando problemas, mas chuva que todos estamos aguardando, inclusive aqui para Itu, né? Daqui a pouco tem o Celso Vernide para nos dizer.
Pois é, aqui não chove. O pagamento do 13º salário deve injetar 232 bilhões de reais na economia brasileira. A gente já falou sobre isso, não é verdade? E agora vamos falar com Caju. Ainda não? Vamos lá então. Vamos lá, o pagamento do 13º deve injetar 232 bilhões e 600 milhões de reais na economia brasileira, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é o DIEESE. O montante representa 2,7% do produto interno bruto do país. Tradicionalmente, o pagamento do 13º salário aquece o comércio e outros setores, principalmente por conta das compras de Natal e viagens de final de ano. De acordo com o DIEESE, 83 milhões de brasileiros serão beneficiados com um abono. O valor é pago aos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas. Já a segunda parcela, paga até o dia 20 de dezembro, corresponde ao valor restante menos os encargos, que é o imposto de renda e INSS. Para você calcular o impacto do 13º salário, o DIEESE ensina: não leva-se em conta os autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho, que eventualmente recebe algum tipo de abono no final do ano também. Pois é, né? Uma coisa importante, por exemplo, para o turismo também, né? O pessoal começa a viajar, não é só compra, é turismo também. Bastante, né? Final de ano, Réveillon. Aliás, tem o prefeito de São Paulo, ele está batendo no peito, dizendo: vou fazer o Réveillon na capital paulista, num momento aí de grande dúvida do que poderá acontecer no próximo mês, né? A gente está muito na expectativa disso, né? Se quiser comprar dólar, o dólar está subindo, tá 5,636 hoje, o euro fechou em 6,38. Você quer ir para a Europa? 6,38. Você quer ir para os Estados Unidos, outros lugares? Dólar 5,636. Você escolhe para onde você quer ir, né? É melhor ficar em São Paulo, ficar aqui tudo. Não, vamos para Sorocaba. Vamos para Sorocaba, né? Vamos lá. Lá em Sorocaba, bebê é deixado pela mãe numa linha férrea. A notícia vem através do nosso querido Carlinhos Caju. Boa noite, César. Boa noite, Heraldo. Boa noite a você, ouvinte do Jornal Hora H. E um processo irá decidir qual a melhor solução para o bebê deixado sozinho numa linha férrea no Jardim Nova Esperança, em Sorocaba, no último sábado, e também dos irmãos. De acordo com a promotora da Infância e Juventude de Sorocaba, Cristina Palma, as crianças foram afastadas dos genitores e estão em acolhimento no abrigo. O caso será resolvido pela Justiça em segredo. A mãe das crianças chegou a ser presa em flagrante, mas está em liberdade. Segundo o TJ, a mulher terá que cumprir medidas cautelares. Também foi determinado o encaminhamento para atendimento para a dependência química. O resgate do bebê na linha férrea foi feito no último sábado por uma equipe da Guarda Civil Municipal que fazia o patrulhamento na região, após notar um homem indo para o matagal. Contudo, ainda na linha do trem, os guardas ouviram o choro de uma criança que estava sozinha. De acordo com a prefeitura, a criança recebeu cuidados médicos, passa bem, está sob proteção do Conselho Tutelar. A GCM acionou o conselho e a mãe da criança apareceu naquele momento. Ela alegou que havia deixado o bebê no local com a intenção de comprar um cigarro. Absurdo, né? E esse caso mexeu muito aqui com a cidade de Sorocaba, teve uma grande repercussão também. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal Hora H. Que irresponsabilidade dessa mulher. Você vai deixar o bebê na linha atrás? É brincadeira uma coisa dessa. Olha, parece fato isolado, né? Mas tem tantos casos de mães que têm esse tipo de comportamento e eu acompanhei durante muitos anos isso, né, na área social. É incrível, mas não é um fato isolado, viu? Finalmente hoje ocorreu a filiação de Jair Bolsonaro, como a gente falou aqui na abertura do programa, ao PL, Partido Liberal, após a sua saída do PSL, que já havia 2 anos que o presidente estava sem filiação partidária. Agora ele é o novo filiado à sigla de Valdemar Costa Neto, ex-condenado do Mensalão. Durante a cerimônia de filiação partidária, com ares de evento religioso e conservador, os ataques principais foram dirigidos frontalmente ao ex-juiz
juiz federal e ex-ministro Sérgio Moro. Apesar de Sérgio Moro ter sido chamado de traidor e escolhido como o principal adversário político de Bolsonaro neste momento, Lula foi citado também como ladrão de 9 dedos por Flávio Bolsonaro, filho 01, filho mais velho do chefe da nação. Com a união ao PL, o bolsonarismo ganha corpo de velha política tão criticada em outros tempos pelo próprio presidente da República, que se dizia contra o toma lá da cá, tão usada por partidos que compõem o chamado Centrão. Ganhando ou perdendo as eleições presidenciais no ano que vem, o PL continuará se dando muito bem. Um plano evidente de alguém como Valdemar Costa Neto, que conhece os meandros da política como poucos. Estavam presentes a esse evento, Heraldo, caciques do Partido Progressistas e também do Republicanos, que firmaram acordos com o chefe da União. Espera-se agora uma debandada de políticos do PSL vão para o PL, bem como saída de insatisfeitos do Partido Liberal, que não gostaram da chegada do time de Bolsonaro. Bom, de qualquer maneira, a gente vai observando o seguinte, eles estão mirando o Moro, que eu não estou entendendo por quê. Eu não sei se o Moro seria o principal adversário lá na frente do presidente da República. O problema é o seguinte, ele tá mirando, na minha humilde opinião, porque o Sérgio Moro tira voto do presidente da República, por incrível que pareça. Tem muita gente que gosta do Sérgio Moro que está junto com o presidente da República e pode reverter isso para ele. Por outro lado também, fica aí essa dúvida que vem aí de Lula e Geraldo Alckmin. Uma hora o Geraldo Alckmin acena nesse sentido, outra hora ele recua, e o PSDB está com o pé atrás em relação a isso. Uma situação que possivelmente ele não ficaria mesmo no PSDB. E o PSB quer o Geraldo Alckmin para fazer uma dobradinha que já resultou com o França em eleições anteriores, César. O Alckmin ontem, ele declarava o seguinte: estou preparado para voltar ao governo de São Paulo, mas não descarto esse diálogo, essa conversa com o PT. E o PT prefere o Geraldo. Grande parte do PT prefere o Alckmin de vice do Lula. Eu acho muito improvável isso acontecer, viu? Com toda sinceridade, eu acho que eles jogam as sementes para ver o que é que pega. Mas certamente o Geraldo não vai para essa aventura. Agora, o Dória vai. É o grande adversário do Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma, e ele sabe bater. E o que dizem é que o Sérgio Moro tem grande possibilidade de ser o vice de João Dória ao governo federal. E é uma dobradinha muito interessante. Agora, é certo que João Dória, Sérgio Moro, Ciro Gomes, etc., e outros nomes, não vão conseguir efeito nenhum se não houver uma união dessa chamada terceira via. É por isso que é muito provável que o Moro, que é inteligente, que está do lado do Podemos, que tem principalmente senadores de relevância no Brasil, que talvez costurem esse tipo de coisa, né? Vamos observar. Por falar em costura, o céu não costura com tudo, mas de jeito nenhum. Hoje, no meio da tarde, escureceu. Eu falei, agora vem uma pancada, vem uma garoa aqui, uma garoa ali, não choveu. Vamos saber o que vai acontecer no futuro, nos próximos dias, com o Celso Vernizzi. Boa noite. Agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite, amigo do Hora H. A frente fria sai rapidamente do estado de São Paulo e as condições do tempo melhoram em todas as regiões, menos na faixa leste, onde haverá, principalmente na Serra do Mar e no Nordeste Paulista, algumas nuvens e a possibilidade de instabilidade na divisa de Minas Gerais entre a noite e a madrugada e também no decorrer do dia. A instabilidade vai para o Rio de Janeiro, São Paulo volta a ter calor e Itu terá temperaturas novamente bem elevadas, acima dos 30 graus nesta quarta-feira, chegando até os 32 de máxima durante a tarde. A possibilidade de chuva vai embora por enquanto, retorna só na semana que vem. E vamos ter calor em Itu até o final de semana. Não muda nada por enquanto. É sol e muito calor. Grande abraço a você, amigo do Hora H aqui na Cidade FM. Grande abraço também a você, Heraldo, a você, César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi. Infelizmente a chuva não vem, viu, Lúcio? Não tem jeito. Vem não? Não vem não. Que pena. Só no começo da semana que vem. Ventos,
só semana que vem. Mas para quem gosta de sol, piscina, praia, vai ser um bom final de semana, né? Mas você já foi visitar o apartamento decorado do Gran Clube Itu? Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois, as vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu. Todos os apartamentos têm sacada, com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade. Foi feita uma pesquisa a respeito. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Itu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de vendas que só fecha depois que sai o último cliente. Já vi 10 horas da noite, está aberto lá. Ali na subida da Avenida Doutor Emelino Maffei, 160, em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o apartamento dos seus sonhos. Eu lembro o seguinte, hein? Você que está em casa aí, 45 anos de idade, a mãe já não aguenta mais. O irmãozinho e a irmãzinha mais nova falam, que é isso? Eu tenho 10, 15 anos. Quando eu tiver 20 eu quero ir embora de casa. O cara tem 40, 45 anos de idade, tá em casa ainda. Tá na hora de você pegar a malinha, bater na porta da árvore e falar assim, eu quero comprar um apartamento aí. É o único jeito. Vocês têm uma renda de R$2.000, são suficientes para você comprar o apartamento dos seus sonhos. Você poderá, inclusive, entrar num plano que começa com R$240 apenas por mês de prestação. E mais que isso, as 3 primeiras prestações por conta da empresa. Árvore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H. Amiga, você viu se arranhando no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Ermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Ermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tenha o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Em Indaiatuba, a rádio é cidade. Esse ano em Itu, o Natal vai ser encantado. Prepare-se porque teremos muitas surpresas para as festas de fim de ano. Tem a chegada do Papai Noel, praças iluminadas, feiras de Natal e gastronômica, bandas, casa do Papai Noel e muito mais. Fique atento à programação no site e redes sociais da Prefeitura e prepare-se para curtir com sua família. De 9 de dezembro a 9 de janeiro. Prefeitura de Itu. O Corujão da Saúde está de volta, das 7 da noite às 7 da manhã, nos melhores hospitais privados de São Paulo e na rede pública de saúde. O Corujão vai realizar 340 mil exames, endoscopias, tomografias, ultrassonografias, ressonâncias e biópsias. Pacientes com suspeita de câncer terão prioridade. Saiba mais em saude.sp.gov.br. São Paulo está de volta e o Corujão também. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Na Cidade FM você ouve Madrugada Cidade, com as melhores músicas pra você que vai madrugar todos os dias à meia-noite. Cidade.
18 horas e 30 minutos, a primeira meia hora do Jornal Hora H foi um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árvore, entre que a casa é sua. Pois é, 18 horas e 31 minutos, o Palácio das Ferramentas oferece uma completa linha de máquinas, equipamentos, ferramentas para os mais diversos setores da economia, como agroindústria, indústria e serviços. Você sabia disso? Com um amplo showroom e uma infraestrutura grandiosa, o Palácio das Ferramentas quer fazer da sua vida uma vida melhor, com qualidade, né? E oferecer os melhores produtos, sempre com os produtos e os melhores serviços da cidade. O Palácio das Ferramentas tem um estoque, César, não é brincadeira, tem um estoque com mais de 45 mil itens. Vou repetir, 45 mil itens, do mais leve ao pesado, César. Quando você pensa em ferramentas, você só lembra da chave de fenda, do alicate, né? Aí quando você fala 45 mil itens, é absurdo, né? É absurdo, desde uma ferramentinha até... Incrível. Eu tô louco para conhecer, viu? Olha, informações você pode ter sim, viu? Através do 011 2715 7515. 2715 2715 7515. Vou repetir outra vez para você, que você não pode perder essa oportunidade. E os preços são baratinhos, lá do Palácio das Ferramentas. 2715 7515. Palácio das Ferramentas, a parceria ideal para quem busca soluções e rentabilidade. São 18h32. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida ou desejar dar a sua opinião, use o WhatsApp aqui da Rádio Cidade. É o 986630097, 986630097. Olha, está nas redes sociais, César, uma notícia incrível que aconteceu ontem à noite aqui no Outlet, vizinho Catarina. A gente sempre vai lá, né, comprar alguma coisa e tal. E, olha, assaltantes entraram no estabelecimento. Enfim, o Fernando Galvão traz mais informações e a gente volta para comentar esse assunto. Uma ação criminosa assustou funcionários e clientes do Catarina Outlet na noite desta segunda-feira, na rodovia Castelo Branco, em São Roque. De acordo com a polícia e funcionários, um grupo causou pânico com disparos de arma de fogo e entrou em uma loja de roupas e rendeu os trabalhadores. Algumas pessoas foram amarradas enquanto os criminosos pegavam as mercadorias. Um policial civil que passava pela rodovia percebeu o veículo preto usado pelos criminosos em atitude suspeita e perseguiu o grupo até um posto de combustíveis no quilômetro 60. A polícia rodoviária também foi acionada para o atendimento da ocorrência. Houve troca de tiros e 2 suspeitos foram presos, sendo que um foi baleado e ficou em estado grave. Uma pessoa que estava no local gravou um vídeo onde podia-se ouvir os disparos de arma de fogo. Meu Deus! O cara saiu com tudo, tiros! Inicialmente foi informado que um deles não resistiu aos ferimentos, mas a polícia confirmou às 22h30 que um dos bandidos havia sido socorrido em estado grave. Outros 2 marginais fugiram para um matagal e não foram encontrados. As identidades não foram informadas. Segundo a Outlet Catarina, o grupo assaltou uma loja, disparou e fugiu do local. E felizmente não houve feridos no estabelecimento. Fernando Galvão para o Hora H. Obrigado, Fernando. Essa é a terceira vez que em menos de um mês assaltantes provocam momentos de pânico em shoppings no interior de São Paulo, né? Em 13 de novembro, você se lembra, uma quadrilha assaltou o shopping Guatemi Esplanada, aqui pertinho de Sorocaba, né? Entre Sorocaba e Votorantim. E em 24 de novembro, criminosos também armados invadiram e renderam funcionários do shopping em Piracicaba, né? Até o momento, ninguém foi preso nesses últimos casos. Perfeito. E os vídeos que a gente via durante a noite de ontem, durante a madrugada, você percebia o seguinte: eles entraram para roubar roupa. Havia muito dinheiro em um dos carros que foi filmado e tal. Entraram para roubar roupa. Normalmente as pessoas entram para roubar relógios grandes, né? Incrível. É estranho, né? Talvez uma alternativa dos bandidos aí, que talvez se sentiriam acuados, né? Vamos aguardar. Eu confesso que eu não tenho muitos detalhes, mas o que acho que é importante a gente colocar é que nesse momento no Natal, que
shoppings, né, os centros de compra começam a ter um grande volume de pessoas, aí as propagandas mandam as pessoas fazer compra, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado, esses estabelecimentos precisam ter, em melhorar a segurança, né? Porque só o bandido, né, o marginal, tendo conhecimento que lá tem muito policiamento, já inibe, né? É um fator inibidor, né? E a informação não para aqui no Jornal Hora H, agora ao vivo conosco, está na ponta da linha a Grazi Primiani, que observou agora um engavetamento, né? Ali na região do cemitério, na região do Padre Bento. Chega aí, Grazi. Boa noite, Heraldo. Boa noite, César. Eu passei agora há pouco, por volta das 5h50 da tarde, na Avenida 9 de Julho, Avenida da Saudade, e ao lado do cemitério houve um engavetamento de pelo menos 4 veículos. Haviam vítimas no local que estavam sendo removidas pelos bombeiros e também haviam viaturas da polícia. E apenas uma via liberada. Então, minha recomendação é evitar essa área nesse momento. 18h37, você está ligado aqui no Jornal Hora H, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha através do facebook.com/Rádio Cidade de Itu, você que nos acompanha através também do nosso WhatsApp 986630097, você que está aí no radinho, no 104,7 em qualquer lugar aqui da região, e você também pode nos acompanhar, você vê que quanta situação que você pode nos acompanhar através do www.radiocidadeItu.com.br. Entrevista. Às 18h37, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Cidade, Jornal Hora H, a Paula Nunes, que é nutricionista e gastrônoma. Oi, Paula, obrigado pela presença, boa noite para você. E hoje vamos falar muito sobre essa questão da comida saudável e de manter a nossa própria saúde, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa noite a todos, um prazer estar aqui. Paula, uma pergunta que nós temos aqui, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo que tem uma barriguinha, como eu também tenho, e gostam muito de perguntar, como se essa resposta fosse uma coisa muito fácil. Em geral, pacientes procuram você para perder peso. Como é que é essa caminhada para conseguir esse objetivo? Então, eu costumo falar que eu nem vendo cardápio, eu vendo realmente uma mudança de comportamento, porque isso é para o resto da vida, né? Então, a minha especialidade mesmo é trabalhar a alimentação com prazer, tirar o mito mesmo de que para fazer algum plano alimentar, seja para perca de peso, seja para imunidade, enfim, que tem que passar fome ou seja ruim, tá? Então, na questão mesmo da perca de peso, a gente sempre faz inicialmente um trabalho de melhorar a saúde, porque quando você melhora a saúde desse paciente, o organismo mesmo responde. Então, muitas vezes não tem nem déficit de calorias. Então, muitas vezes ele chega para mim já sem comer, come menos do que precisa, né? Então, ao passo que você realimenta, coloca os nutrientes que ele precisa, você está melhorando todo o processo antioxidante dele, né? Você diminui, né, o seu peso e, consequentemente, também vem a gordura visceral, né? E aí é porque existe esse mito, né? Para eu emagrecer, eu tenho que parar de comer, né? Que é um grande equívoco das pessoas. É um equívoco. Hoje, graças a Deus, não é mais assim, né? A gente tem que fazer de uma forma que seja prazerosa para que seja permanente, né? Porque ao passo que você volta a dar estímulo de novo na sua vida, né, na sua alimentação, você vai voltar a engordar novamente, que isso que é o pior, né? Eu falo que é fácil até perder peso, né? Então, é só manter o foco. Eu falo também que não importa a velocidade, mas a direção com que você está seguindo, isso é mais importante. E quando você tem um acompanhamento legal, né? Lá no meu consultório, para você ter uma ideia, eu tenho uma cozinha. Então, eu saio da teoria mesmo e vou com o meu paciente, a gente pratica mesmo, coloca em prática tudo aquilo que eu estou ensinando, porque ao mesmo tempo que eu tiro alguns alimentos que são nocivos, eu também tenho que dar uma opção para que ele continue comendo bem e se saciando. Queria te perguntar isso agora. Você falou construiu uma frase que me interessou. Alimentos que são nocivos. Dê alguns exemplos, por exemplo,
de pessoas que comem coisas que fazem mal, mas comem em exagero e não conseguem parar de comer. O que são os alimentos nocivos? Então, em primeiro lugar, a farinha branca, né, onde além da gente ter, né, uma alta concentração da milopectina, que é um carboidrato de alto índice glicêmico, ainda a gente tem o glúten, que é uma proteína totalmente inflamatória, e ela causa dependência, né? Isso já foi comprovado, porque ela se liga nos nossos receptores opióticos, né, dentro do nosso cérebro, e ele causa aquela sensação, né, de bem-estar, né? No entanto que quando baixa essa glicemia, você tem fome, você cai num ciclo vicioso. Essa farinha branca é aquela que tem na pizza, por exemplo? Sim, né, na pizza, no pão, francês. No macarrão, né? Então tem vários alimentos aí que são compostos por ela. Além do açúcar em si, né, também. Então são alimentos que são realmente nocivos, que vão piorar justamente essa gordura visceral, né? E eles vão aumentar ainda a produção de proteínas inflamatórias. Eu hoje trabalho muito com a epigenética. Então a gente sabe é a nutrição melhorando a nossa genética. A gente sabe que a genética não mudamos, mas através dos alimentos nós conseguimos fazer um silenciamento dessas proteínas inflamatórias que a gente tem, né? Porque a genética não é sinal. Se meu pai é obeso, não quer dizer que eu vou ser obesa, né? É 25 responsabilidade, né, da genética, 75 é meio estilo de vida. Então, se eu dou o gatilho, faço com que ele ative, ele começa a produzir todas essas proteínas inflamatórias. Então, a gente começa a silenciar através de ativos do alimento mesmo. Então, através de ativos do próprio alimento, como a cúrcuma, ou também junto, tinturas, chás. Então, a gente pode usar. Tirar o pãozinho francês de manhã, aí colocar aquele pão integral, ou esses pães que agora a gente compra muito, que tem esses grãos todos, seria um caminho também para melhorar isso. Então, a farinha de trigo integral também é de trigo, né? Aí, tá vendo? Então, o pãozinho de forma integral é o trigo integral. A diferença é que ele vai ter um pouco mais de fibra, sim, mas ele também é nocivo. Então, lá no consultório, eu tenho vários pães de 2 minutos, 5 minutos, proteicos, que saciam e fazem muito bem a vez, né? Então, uma vez que você faz esse desmame de um carboidrato, aumentando a quantidade de gordura boa, você já se sacia comendo menos, né? E é isso que a gente precisa, tá? Ter essa saciedade. A gente vai continuar com você, Paula Nunes, que é nutricionista e gastrônoma, conversando aqui. Já deu umas dicas muito bacanas para você aqui no Jornal Hora H. Quem está mandando um grande abraço para você é o Prestes, porque você é responsável pela nutrição dele particular e responsável pelas Prestes Refeições, que fica lá na Viliane também. Parabéns, isso mesmo. Tá? Outra pessoa que está conosco aqui, vamos terminar o mês com audiência em alta, o Nelson Prestes Fortes, depois também aqui a Viviane Capelato, né? E o Alexandre também ouvindo você aqui, acompanhando as suas informações. Daqui a pouco a gente volta com a Paula Nunes. Antes vamos dar uma passadinha ali na Marginal, Otaviano Pereira Mendes. Vamos falar com a Marina Silber, que é a melhor funilaria da cidade. Diz aí, Fernando Boff. Bom, gente, a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? Atendendo todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade, rapidez e seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silber? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silber? Telefone? Tem 4023-0710 e só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal Hora H. Amiga, você viu se arranhando no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710.
Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Eu amo a cidade. Cidade. Esse ano em Itu, o Natal vai ser encantado. Prepare-se porque teremos muitas surpresas para as festas de fim de ano. Tem a chegada do Papai Noel, praças iluminadas, feiras de Natal e gastronômica, bandas, casa do Papai Noel e muito mais. Fique atento à programação no site e redes sociais da Prefeitura e prepare-se para curtir com sua família. De 9 de dezembro a 9 de janeiro. Prefeitura de Itu. O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor e com muito mais facilidade. O Carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos, de uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz para você. Na Cidade FM você ouve Show da Manhã, com fofocas, notícias, músicas e sua participação. Segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã. Cidade. Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje a curiosidade é sobre a chuva, mais precisamente sobre as nuvens de chuva. Você sabe por que elas ficam escuras? Na verdade, as nuvens de chuva têm a mesma cor das nuvens normais. A diferença é que elas impedem a passagem da luz solar, e é por isso que dá essa aparência de que elas estão mais escuras. Na verdade, se você olhar de cima passando de avião, você verá em cima de uma dessas nuvens uma luz muito mais clara, porque ela está sendo totalmente refletida de volta para o céu. Interessante, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais uma curiosidade para você, sempre aqui no Jornal Hora H. Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. 18h48, obrigado, Grazi. Vamos chamar agora o André Roedel, porque ele é editor do jornal Periscópio, nosso companheiro aqui do jornal Hora H também, só que amanhã é dia de jornal Periscópio nas bancas. E você que está ligado conosco vai saber em primeira mão os destaques do jornal de amanhã. No Hora H, direto da redação, Jornal Periscópio, com André Roedel. Boa noite a todos os ouvintes do Hora H. Amanhã tem a edição do Jornal Periscópio trazendo as principais notícias para você ficar bem informado. Confira os destaques. Planejamento para o Carnaval de 2022 em Itu está mantido até o momento. Porém, a folia pode ser suspensa se houver indicativos de agravamento da pandemia até a data do evento, informa a administração ituana. Legislativo Municipal aprova orçamento bilionário. Emenda que alterava percentual de remanejamento não foi aprovada e a oposição criticou a lei orçamentária anual de 2022. Em Itu, 3 homens são vítimas do mesmo golpe. Suposto atendente de instituição financeira gerava boletos falsos após ser procurado para quitar parcelas. Novembro é o mês menos letal da pandemia em pouco mais de 1 ano e meio em Itu. Desde abril do ano passado, quando foi registrada a primeira morte pela doença, a cidade não registrava números tão baixos. E mais, Ituano começa a se preparar para a temporada 2022, quando disputará o Paulistão e a Série B. Isso e muito mais no JP desta quarta-feira, nas principais bancas de Itu. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora H.
6h50, o ator sorocabano Paulo Betti se envolveu em uma polêmica após criticar Everton, goleiro do Palmeiras, pelo fato do atleta ter agradecido a Deus a conquista na final das Libertadores. É isso mesmo, porque o Paulo Betti comparou o Everton, ao goleiro Bruno. Lembra do goleiro Bruno? Foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato de Elísia Samúdio. Pois é, o Paulo Betti, porém, criticou ao falar do jogador o discurso do goleiro do Palmeiras, aquela falação, né, sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez inclusive lembrar o goleiro Bruno, que rezava no Maracanã e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito no Brasil, né? Disse aí o Betti em sua postagem no Twitter. Depois do impacto negativo, Paulo Betti apagou o post, né? Pediu desculpas pelo ocorrido. Ele ainda parabenizou o jogador palmeirense pelo título. Quero cumprimentar o goleiro pelo título. É melhor reconhecer quando erramos, fui infeliz. Peço mais uma vez 1000 desculpas. Isso não impediu, porém, uma enxurrada de críticas de internautas. Um deles foi o também ex-goleiro Marcos, muito conhecido, está acompanhando o mundo com a seleção brasileira na Copa da Ásia de 2002. Aspas para ele: você não sabe de nada da nossa vida, temos 107 anos de história, puxa a ficha do goleiro do Palmeiras aí, não misture as coisas, postou Marcão em resposta ao Paulo Betti, que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa fantástica, o Paulo Betti, mas se envolve nesses tipos de polêmicas. Para quem não está lembrando, o Paulo Betti é o ator que recentemente estava no ar na novela das 9, ele fazia aquele fofoqueiro da novela Império. Como é que é o nome do personagem? Clique aí. Eu me esqueci o nome do personagem. O Paulo Betti é um grande ator, é uma grande pessoa. Foi infeliz, né? Isso não justifica. Infeliz é um tipo de comentário que não se faz. Porque não dá para comparar uma coisa a outra e respeitar a religiosidade do Everton. Ora, se ele cai de joelhos, agradece a Deus, aliás, tem que agradecer mesmo, mas e faz da maneira dele, é problema dele, é uma maneira dele expressar sua gratidão, né? Agora, o Betti foi infeliz, é claro, levou as pauladas que merecia. Boletim Coronavírus de Itu, 424. A Secretaria Municipal de Saúde está informando que Itu conta com 21.517 casos confirmados de coronavírus, 20.966 casos de curas foram comunicados, um pouco mais de 64 mil descartados são os exames negativos e aguardando o resultado, a cidade totaliza 543 óbitos. Hoje temos 3 pacientes internados e 2 em UTI, viu? Não é para pensar que não tem ninguém em hospital, porque tem sim. Mas até o momento, 146.987 pessoas receberam a primeira dose da vacina. 132.299 a segunda dose e 17.303 receberam a terceira dose. 5.159 receberam a vacina única, que era Janssen, mas que também vão ter que se vacinar novamente, ter uma segunda dose aí, né? César Calixto, qual a taxa de ocupação de leitos, gente? 30% da enfermaria, apenas o Hospital Santa Casa, e 20% das UTIs estão ocupadas neste momento. 6h54. Em Itu, atenção, estreia amanhã, quarta-feira, dia 1º de dezembro, exatamente às 8 horas da manhã, um novo meio de comunicação na cidade. É o Portal da Cidade, que já está presente em mais de 60 cidades do Brasil, com foco nas pessoas, na informação e nos melhores negócios para os parceiros. Você quer acompanhar o novo Portal da Cidade? Basta acessar através de Itu, Portal da Cidade. Vou repetir. Através do itu.portaldacidade.com e nas redes sociais no @Portal da Cidade. Conosco aqui no Jornal Hora H vai falar um pouco mais sobre o lançamento da novidade informativa na cidade, que estreia amanhã, hein? Não esqueça. Às 8 da manhã, a diretora do Portal da Cidade Itu, Maria Ângela. Boa noite. Boa noite, Heraldo. Boa noite, César e ouvintes do Jornal Hora H. O Portal da Cidade tem um grande diferencial.
Digital. Nós focamos nas notícias locais, o que acontece em Itu, cultura, policial, saúde, empregos, oportunidades, sem falar na visibilidade para o comércio da cidade, com plataforma destinada para imóveis e veículos, entre outras. Pois é, nós no Jornal Hora H estaremos presentes também no portal da cidade a partir de amanhã com a Rádio Cidade FM, com banner lá que a gente vai poder também fazer estar presente nesse novo empreendimento na cidade. É a união aqui da Rádio Cidade FM e também o Jornal Hora H. 18h55, em nossos estúdios hoje, nós estamos conversando com a Paula Nunes, que é nutricionista e gastrônoma, e falando nas dificuldades de você viabilizar uma vida melhor. É difícil, mas precisa ter perseverança. E é aí que eu começo a conversar de novo com a Paula Nunes. Precisa ter mesmo essa força de vontade, Paula? Porque muitas vezes deve chegar pessoas lá para você cuidar com algum tipo de problema, né? Ou as pessoas vão, a grande maioria, sem ter problema nenhum, mas só com a vontade de desejar uma saúde melhor. Em geral, todos têm problemas, né? Tanto físico e às vezes até emocional, né? Mas o que determina, só dela dar o primeiro passo, né? Isso já é importante. Então, com a ajuda, né, minha e a força de vontade dela também, a gente vai caminhando juntas, né? Eu falo que eu dou a mão pro meu paciente, principalmente no início, para que ela consiga mesmo fazer essa transformação. Nutrição esportiva para atividade física não profissional. Eu acho que também é um aspecto interessante, né? Porque muitas vezes eu acho que você tem essa atuação também para aquele que é atleta, né? Que precisa mesmo ter um rigor e uma observação diferenciada, porque é a profissão dele. Mas tem aqueles que praticam atividades físicas, mas não são profissionais, né? Sim, como nós. Eu ainda não estou nesse grupo, né? Mas eu coloco que a atividade física é um dos pilares para a saúde, né? Então, alimentação, atividade física, o manejo do sono, o estresse, como também espiritualidade, tá? Então, a atividade física, ela vem como um complemento mesmo, não tem como, não é opcional hoje a atividade física, ela faz parte de um tratamento. E viabiliza uma melhora em todos os aspectos. Sim, né? Até para a formação. Do sono, inclusive. Né? Sim, o sono totalmente restaurador, principalmente para a imunidade, para perca de peso, né? Então, qualidade de vida se fala realmente no controle do sono, manejo de estresse também. E para a mulher, no período de TPM, tensão pré-menstrual, ou na menopausa, qual é o teu olhar para a mulher nesse momento? Então, nós somos de ciclos, né? Então, realmente a gente tem que ressignificar, porque mudar não dá. Mas dentro de uma alimentação também, junto com as estratégias corretas, realmente dá para a gente viver muito bem, tá? Então, realmente é um conjunto, atividade física também, alimentação, tudo vem a somar num tratamento, tá? Então, eu falo que a gente eu não faço dieta de emagrecimento, né? Dieta low carb, cetogênica. São estratégias que usamos para uma finalidade. A principal é a saúde. Até no caso de uma menopausa, uma TPM, a gente inicia com esse protocolo e no final é só algumas pontuações que a gente coloca, porque 90% de um atendimento já é realmente... Agora, Paula, tudo se coloca a culpa no Covid, né? A pandemia parou, ficou em casa e tal. Realmente, essa pandemia realmente fez com que as pessoas engordassem mais, emagrecessem mais. Teve esse problema também, durante e depois também do Covid? Foi uma queixa maior, né? De estar em casa mais ocioso, né? E mais ansioso, né? E a gente sabe que tanto a ansiedade, a depressão, ela se inicia no intestino, né? Então, decorrente dessa má alimentação, a gente deixa de produzir os neurotransmissores, que 80% é feito no intestino. Então, acaba piorando ainda o estado dessa pessoa, se ela já tem essa propensão ainda de ansiedade. E com crianças, a gente acabou tocando muito o assunto do menor, da criança, né? A criança também está ficando gordinha de vez em quando. O pai está gordo, a criança também fica gorda, mas não é assim que funciona, né?
Infelizmente a gente tem essa realidade também. Atendo também crianças no consultório, obesas também. E tem que... aí é um trabalho familiar, mais educação com os pais, né? E o filho, né? Porque o filho muitas vezes ele não tem essa autoridade, né? Não é para ter essa autoridade, né? De ficar acordado de madrugada, vendo, né, celular e qualquer momento abrir a geladeira e comer. Isso cabe aos pais, né? Essa educação também alimentar. Mas aí é um planejamento onde toda a família tem que participar. Paula, você falou lá no início pro César aqui, você respondeu que não deve se comer, ou pelo menos diminuir na comida ali no almoço, na janta, no lanche, enfim. Como a audiência da rádio é rotativa, só para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que você repetisse aqui, então, o que se pode e o que não pode comer e que forma que tem que comer, pelo menos, né? Então, a gente tem que minimizar esses alimentos, como as farinhas brancas, tá? A de trigo, principalmente, como os açúcares, tá? As frutas, comer com cautela também, porque às vezes a pessoa acha que a fruta pode consumir, né, demasiadamente também, ela tem muita frutose, dá pico de insulina. Então também ter os momentos corretos e as frutas certas para comer, né? E aí sim, aumentar os alimentos mais anti-inflamatórios, antioxidantes. Eu gosto muito de fazer os shots matinais para melhorar todo o processo de desintoxicação já de manhã, como limão e própolis, coisas simples e baratas, sabe? Que é um medicamento. Imagina você colocar isso diariamente na sua alimentação de jejum. Já vira um medicamento, né? César, a gente está na hora de marcar uma visita lá no consultório da Paula, né? Claro, né? Sem dúvida alguma. Pois é, eu me alimento mal pra caramba, pouco e mal. Paula, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você, nesse finalzinho, desse uma dica que faltou para os ouvintes do Jornal H, se cuidar em relação ao nutricionismo e também a gastronomia, né? Sim, fazer do seu próprio alimento o seu medicamento, através da alimentação, da atividade física, manejo de estresse, controle do sono e muita espiritualidade, que a gente vai ter saúde e longanimidade. Como César, e como que a gente acha você aí nas redes sociais e endereço? Mete bronca aí, pode falar. Eu tô localizada no Itu Novo Centro, tá? Pelo WhatsApp também faço os agendamentos, que é o 945546685. Repita. 945546685 e no Instagram é nutri.paulanunes. Obrigado, Paula. Volte sempre. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado, Paula. Vamos agora aos esportes. Nós chamamos o Renato Alves, que traz as atualidades e os destaques do Ituano. Esportes com Renato Alves. Um grande abraço para você ligado aqui no Jornal Hora H. Na liderança do Campeonato Brasileiro, a torcida do Atlético Mineiro pode soltar o grito de campeão na noite desta terça. Mas para isso, o Galo depende de um tropeço do Flamengo diante do Ceará no jogo de logo mais às 8 horas da noite no horário de Brasília, no Maracanã. Se não vencer o Ceará, o Flamengo poderá fazer no máximo 77 pontos. E o Atlético, primeiro colocado, com 78, será o campeão nacional. Caso o Flamengo derrote hoje o Ceará, uma vitória do Atlético Mineiro diante do Bahia na próxima quinta-feira ou em cima do Bragantino no domingo, dia 5, garante o título ao time mineiro. E o Ituano oficializou a renovação de contrato do técnico Mazzola Júnior e mais 4 jogadores por mais uma temporada. Seguirão no clube em 2022 os volantes Jimenez e Caio, o meia Gerson Magrão e o lateral esquerdo Mário Sérgio. Por outro lado, 12 atletas não terão o contrato renovado e deixam o Galo de Itu. Entre eles estão nomes como o atacante Thiago Marques, que foi o artilheiro do Ituano na Série C com 6 gols, e também o atacante Fernandinho, que foi decisivo nas últimas partidas. Com a informação do esporte, Renato Alves para o Jornal Hora H. E no rodapé do Jornal Hora H, eu vou aqui nessa publicação no Facebook do Arcílio Braganholo. Ele diz o seguinte, e coloca a foto também, eu me arrepio porque essa pessoa é uma pessoa extremamente querida aqui na cidade. Faleceu hoje, com 84 anos, José Leôncio da Silva. Diz o Arcílio, tive o prazer de conviver com ele nos veteranos e no futsal. Foi um bom goleiro e mais que isso, foi um cara espetacular.
Arcílio diz ainda: convivi com ele além das linhas, dos campos e das quadras. É o Zé Lagato. Deixa seu amor e alegria de viver para todos nós, principalmente para sua amada Anice. Vá em paz, meu amigo Arcílio Braganholo. Eu faço dessas palavras do Arcílio, eu que conheço o Zé Lagato desde criança, eu fico emocionado, como sempre, fiquei sabendo disso agora. Mas ponto final no Jornal Hora H, apresentação do César Calixto e Heraldo de Oliveira. Produção dele, Renato Alves. Pois é, Lúcio, você que tem os trabalhos técnicos, eu vou te pedir hoje para a gente encerrar diferente hoje. Essa música que a gente normalmente pede para você tocar, eu queria lembrar aqui o Festival Itu Musical. Opa, não tem pisadinha. Foi demais. Não, foi demais. Acompanhei pelo YouTube. Olha, todo mundo acompanhou, uma coisa fantástica que Itu ganhou. Uma iniciativa do César Calixto, particular dele, da empresa dele particular, e o vencedor foi o Felipe Casimiro e no teclado foi o Fabrício Martins. Mas antes de a gente tocar lá de Londrina, essa música que foi a vencedora, que é Cê Não Tá Só, eu quando eu ouvia, foi no primeiro dia que eles tocaram, não é isso? No segundo dia. Quando eu ouvi, falei, vai ganhar. E não deu outra. César, a gente não conseguiu falar isso ontem, que seria o dia certo para a gente conversar sobre o festival que foi na sexta e no sábado, mas eu aqui, frente a frente, meu amigo, quero parabenizá-lo pelo trabalho. Muito obrigado, eu agradeço muito suas palavras, viu, Heraldo? A gente tinha certeza, porque é difícil mesmo, sem a gente apresentar, conseguir traduzir o que a gente está fazendo, né? Foi o primeiro ano, acho que conseguimos mostrar para as pessoas de Itu e do Brasil todo, porque nós tivemos 475 inscrições do Brasil todo e 36 melhores se classificaram, 8 da nossa região, né? E, portanto, foi um grande sucesso, altíssima qualidade, e fico muito grato por suas palavras e por todos aqueles que têm nos trazido aí elogios pela realização. E o cenário é fantástico. Eu tive a oportunidade, você inclusive que tirou a foto, eu fiquei com a Vânia Bastos, essa cantora que encerrou juntamente com o marido, que é irmão do Aguinaldo Raiol, e eu tirei uma foto, né, lembrando ali a Praça da Alegria e tal, coloquei inclusive na capa do meu Facebook. É só procurar lá, Heraldo de Oliveira, para vocês verem. Realmente, olha, foi um espetáculo, cara. Eu espero que o ano que vem volte isso daí, porque quem assistiu estava assistindo uma TV Globo. Não tenha dúvida disso. Qualidade sensacional. E aí a gente tem que agradecer o pessoal do Guto, da GV Locações, todo o pessoal, o Guilherme, o Márcio Teoc, que tem um belo estúdio de gravação aqui em Itu. Esse pessoal cuidou o Davi, né, da Artefato. Muitos profissionais, Heraldo. Todos eles em logística, em internet, em som, em sonorização, em cenografia, a Lila Antiquários, o Célio Cotting, toda a equipe de produção, que foram mais de 15 pessoas. Então foi uma produção de gente grande, modéstia à parte. Quem não assistiu ainda dá para ver. YouTube, Itu Musical, são 2 dias, dia 25 e dia 26, é um festival com 36 canções autorais de todo o Brasil, do Rio Grande do Norte ao Paraná. O vencedor foi de que estado? Paraná, Londrina. A gente encerra, Lúcio. O Lúcio vai continuar com você aqui no Boa Noite Cidade, vai tocar as melhores músicas, um resumo de tudo que tocou na rádio durante todo o dia, até as 8 horas da noite, mas eu quero pedir pro Lúcio tocar um trechinho do Cê Não Tá Só. Olha só que qualidade na voz de Felipe Casimiro e no teclado de Fabrício Martins. César, um abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã. Cê não tá só, tá não bem. Cê não tá bem, mas não tá só. Cê não tá só, tá não bem. Cê não tá bem, mas não tá só. Às vezes a lembrança bate aqui. Você ouviu Jornal Hora H. Na Cidade FM, você ouve Boa Noite Cidade. Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde